Bom, nós vamos começar a fazer o top, né? Eu vou começar aqui pela parte de cima, que são esses primeiros pontos aqui, essas 4 carreiras sem aumento. Lembrando, né, que se você tiver um busto M, G, GG, você vai medir da altura do seu ombro até o início do seu busto. Então, se você tiver necessidade de fazer mais carreiras sem aumento até esse início, pode fazer sem preocupação nenhuma. Então, no meu caso, que é uma medida PPP, eu vou fazer 4 carreiras sem aumento. E aí, a partir da quinta carreira, nós vamos começar o aumento. Então, para começar, lembrando que o ponto tem que ficar bem maleável. Se você tiver dificuldade com a agulha 2,5, pode usar uma agulha número 3 sem problema nenhum, que o ponto já vai ficar solto, né? Então, eu começo fazendo três correntinhas bem soltas, ó. No início parece que é difícil mesmo, que não vai dar certo, mas confia no processo que vai funcionar. E aí aqui eu começo a fazer 4, eu vou ter que fazer 4 correntes para poder subir o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Então, ó, tá vendo que a minha correntinha ela tá bem solta. E aí eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Ó, como elas estão soltas, tá vendo? E aí eu vou dar 2 voltas na agulha. Nesse segundo ponto aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto duplo. Reparem que eu não tô tensionando o ponto, não tô puxando a linha tá bem solta, que é de propósito mesmo para poder deixar o ponto bem solto, ó. Aí eu subo, ó, eu dou linha e faço o meu ponto, ó como é que ele já ficou alto. E aí eu dou 2 voltas na agulha e vou pro terceiro ponto alto duplo. E aí eu deixo ele bem solto, ó. Conforme você for fazendo o trabalho, vai ficar muito mais fácil. Aqui eu vou subir 4 correntinhas bem soltas. Então eu deixo a linha solta para poder conseguir puxar e ela ficar assim, tá vendo? Bem soltinha. E eu dou 2 voltas na agulha, viro o meu trabalho e vou fazer aqui no segundo ponto um ponto alto duplo, ó. Eu vou puxando, tá vendo? E aí o ponto vai ficando bem solto. E aí eu sigo fazendo isso com todos os pontos. Agora eu vou pro terceiro, que é nesse daqui, e vou fazer o próximo ponto alto duplo bem solto. Agora eu vou para a terceira carreira, o mesmo processo. Subo 4 correntinhas bem soltas. Dou 2 voltas na agulha. Viro o meu trabalho. No segundo ponto, eu venho e faço, ó, vou fazer aqui bem de perto, o ponto bem solto, ó. Eu deixo ele bem solto. Dou 2 voltas na agulha e aí eu venho aqui no terceiro, tá vendo que já dá pra ver aqui, porque ele tá solto, que ele tá bem larguinho, na verdade. E aí eu vou fazer o último ponto, ó. Parece que não, mas isso aqui dá uma diferença danada na hora de deixar a peça mais maleável e mais soltinha. Então agora nós vamos para a última carreira sem aumento, ó. Tô fazendo as correntinhas bem soltas. Viro o meu trabalho, venho no segundo ponto. Então aqui nós vamos para a última carreira sem aumento. Vou subir 4 correntinhas bem soltas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui no segundo ponto um ponto duplo, um ponto alto duplo sem aumento. Dou 2 voltas na agulha e faço o último ponto alto duplo sem aumento bem largo. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do ponto tensionado para o ponto apertado naquela amostra que eu fiz. Então, aqui na amostra, vocês conseguem ver, deixa eu arrumar aqui, a diferença de ponto, tá vendo? Com o ponto tensionado, a peça fica mais curta. Aqui, como vocês podem ver, o ponto mais frouxo, ele dá para o ponto tensionado 6 carreiras, e a gente fez só 4. Então tem essa diferença. Agora aqui, ó, vou mostrar na peça, na minha peça pronta, vocês vão ver que dá exatamente 4 carreiras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Por quê? Aqui tá esticado porque eu já usei, né? Eu tô aqui mostrando pra vocês, então é normal mesmo quando você começar a usar a peça. Aqui a gente ainda tá fazendo, mas quando você for começar a usar, ela vai estar assim. Então dá o mesmo tamanho. Então vamos agora começar os nossos pontos de aumento. Como serão os aumentos? Os aumentos serão sempre na primeira e na última, na última carreira. Então aqui nós vamos fazer um ponto alto aqui e um ponto alto aqui nesse último. Os do meio são sempre sem aumento. Então eu vou seguir fazendo 4 correntinhas soltas, 2 voltas na agulha, viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer meu primeiro aumento. Então nesse mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, soltando bem os pontos, ó. 2 voltas na agulha. Aqui eu vou fazer um ponto alto, sem aumento. E agora no último, eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Então, eu vou fazer o primeiro. Solto bastante. Opa, entrou aqui. E eu desfaço meu trabalho e faço tudo de novo. Então, aqui, ó. Vou fazer 1, 2, e agora o segundo. Tá vendo? Então, agora nós vamos para a sexta carreira, também fazendo um aumento no primeiro e no último ponto. Então, eu subo 4 correntinhas bem soltas, viro meu trabalho. Faço aqui no primeiro ponto, ó, no primeiro ponto. Tá vendo que ele tá bem solto? Ele tá bem largo, ó. Vou fazer aqui o meu aumento. Vou seguir pelas 3 carreiras sem aumento. Uma, 2, 3. E agora aqui na última eu vou fazer o aumento de ponto alto duplo. Então, o primeiro ponto e o segundo ponto. E assim nós vamos seguir por mais 7 carreiras. Então aqui nós vamos seguir por mais 5 carreiras, fazendo sempre o aumento no início e no final da carreira, para dar um total de 7 carreiras com aumento a partir dessa daqui. Então, quando eu fizer as 5, eu volto aqui para a gente continuar o trabalho. Bom, eu cheguei aqui na minha 7ª carreira e agora eu vou finalizar ela, porque nós vamos fazer o outro lado para depois juntar as peças. Então, eu vou finalizar ela. Como eu finalizo? Eu vou fazer um ponto e aí a partir desse ponto, ó, vou fazer de novo aqui, acho que não pegou na câmera. Eu vou fazer uma corrente e aí dessa corrente eu vou puxar um pouco de linha, vou vir com a tesoura aqui e vou cortar. Tá vendo? Cortei. E aí agora eu vou puxar essa linha aqui e vou dar um nó. Vai ficar um nozinho, tá vendo? Como que eu vou esconder isso aqui? Quando chegar o próximo trabalho, nós vamos esconder. Se não, aí pode esconder também com a agulha. Então aqui nós já temos um lado do início do nosso busto da peça. Então vamos fazer o outro lado. Exatamente igual a esse. Quando chegar na 7ª carreira, você não vai finalizar o ponto como nós finalizamos agora. Você vai fazer mais uma carreira. Então, esse aqui são 7 pontos com aumento, são 7 carreiras com ponto de aumento. Na próxima, nós vamos fazer 8 carreiras com ponto de aumento. Sem contar com essas 4, tá? Eu tô contando a partir do aumento. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras com aumento. No próximo, nós vamos fazer 8 carreiras com aumento, que a partir da 8ª carreira, nós vamos juntar os trabalhos para poder dar continuidade ao top. Que é isso aqui que eu tô falando, ó. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos juntar uma base com a outra para dar seguimento dessa carreira aqui para baixo.
Então, aqui é o início do nosso busto. A partir daqui, nós vamos dar continuidade, que é onde nós vamos juntar. Então, façam o mesmo processo de pontos, né? Vai começar com 4 carreiras sem aumento. A partir da quinta carreira começa o aumento. E aí são 7 carreiras a partir da quinta, aqui, com aumento no início e no final. Eu vou fazer a próxima e aí eu já volto com 8 carreiras para a gente poder juntar aqui. Então, eu cheguei aqui na minha 8ª carreira de aumento, né? A partir da quinta, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de aumento. O total com as carreiras sem aumento dá 12 carreiras, né? E agora nós vamos fazer a junção para esse lado aqui também ficar com 12 carreiras no total e 8 carreiras de aumento. Então, como que nós vamos unir um lado com o outro? Aqui eu vou dar o espaço, né, da correntinha para ela poder ficar bem solta. Vou dar 2 voltas na agulha. Vou pegar aqui no primeiro ponto, ó, 1, 2, 3, 4. E vou fazer meu ponto alto duplo aqui. Bem no alto mesmo, tá vendo, ó? Que eu fiz errado. Então, eu vou dar 2 voltas na agulha. Vou pegar aqui no ponto e vou fazer o ponto alto duplo. Com o ponto bem solto, tá vendo? E aí, aqui eu vou fazer mais um ponto, que é o nosso ponto de aumento. Então, vou dar 2 voltas na agulha e dentro desse mesmo ponto eu faço outro ponto alto duplo, que é o ponto de aumento. E aí aqui eu vou dar sequência na carreira, vou fazer agora um ponto sobre ponto, e aqui no último eu faço outro aumento. Então aqui eu dou 2 voltas na agulha, pego aqui nesse ponto, faço um ponto alto duplo, e assim eu vou seguindo ponto sobre ponto, até chegar na última e fazer o aumento para poder finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira e aí eu vou fazer o ponto alto duplo para poder finalizar. E aí é assim que fica os dois lados juntos. Chegando aqui no final da carreira, que nós juntamos as duas partes, eu finalizei com 2 pontos altos duplo. E agora é o mesmo processo. Cada carreira vai ser um aumento na primeira, um aumento na última. E assim a gente vai aumentando a nossa peça. Vou mostrar aqui para vocês. A peça, ela é assim, né? Mas nós trabalhamos ela de cabeça para baixo, de cima para baixo. Então, aqui foi a junção das duas. E a partir daqui, eu fui fazendo um aumento no início e no final. No início e no final. Um aumento no início e no final, até ela ficar do tamanho que eu queria. Então, a partir de agora, a gente vai continuar fazendo um aumento no início e um aumento no final, até chegar no tamanho ideal. E aí, vocês seguem o que eu comentei, o que eu falei, de ir medindo no corpo de vocês até chegar na medida e na altura que vocês desejam. Quando chegar na altura que vocês desejam, né, do top, nós vamos fazer essa parte aqui, que é a parte para poder fechar atrás, que também não tem mistério nenhum. Então, eu vou fazer aqui o meu, na mesma altura desse aqui, e aí eu volto para a gente poder fazer essa parte aqui e a parte de cima também. Bom, aqui eu cheguei na altura que eu quero o meu top no meu corpo. E agora eu vou fazer essa parte aqui, que é para ele segurar nas costas. Então, nós vamos dar início à parte de trás do top. Então, aí, como é que você vai fazer para poder tirar a sua medida? Você vai medir de uma forma que dê para passar pela sua cabeça, para você conseguir colocar, né, a cabeça e os braços,
para você conseguir colocar o cropped. Então, ele não pode ficar muito apertado, senão ele não vai passar. E aí, aqui a gente vai fazer as correntinhas, né, do comprimento que ficar nas suas costas. Então, aqui eu vou fazer as correntinhas. O mesmo esquema desde o início do cropped, ela bem soltinha, para não ficar apertado. Então, você faz aqui as correntinhas, a quantidade necessária para poder você conseguir passar pela cabeça, os braços e o cropped passar. Ao finalizar todas as correntinhas, você vai vir aqui e vai unir com o outro lado. Então, você vai unir dessa forma aqui. Você vai virar a peça para trás, tá vendo? Vai virar ela para trás e vai unir ela desse lado. Então, você vai dobrar ela desse jeito. A peça do lado, a frente dela é assim, certo? Então, nós vamos colocar ela para trás, do avesso. Ó, nós viramos o trabalho. Aí, você vai pegar essa parte aqui, vai colocar aqui, porque você vai juntar aqui, para poder fechar na primeira correntinha aqui, tá vendo? E aqui você vai fazer um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo, juntou a peça. Agora, você vai subir 4 correntes. Subiu 4 correntes. Tá vendo? Você vai fazer mais uma carreira de ponto alto duplo. E aí você vai fazer a carreira pegando aqui também. Quando chegar aqui, nós vamos fazer diminuição. E aí vocês vão entender o porquê. Nessa parte aqui de trás, para ela não ficar muito larga, né, em relação às correntinhas da medida certa para poder passar no seu pescoço e o top ele entrar, nós vamos pular sempre um ponto. Mas aqui em cima nós não vamos fazer um ponto de separação. Então, a gente vai seguir a carreira fazendo ponto alto, duplo, sempre pulando um ponto de baixo, mas aqui a gente não vai dar espaço. Eu vou mostrar agora como é que faz. Então, aqui eu já subi minhas 4 correntinhas. Vou fazer o meu ponto alto duplo. E aí, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui que é a parte do top, eu não vou pular nenhuma. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Só quando chegar aqui, que eu vou dar início a trabalhar as correntinhas, que eu vou pular um ponto. Então, aqui, nós vamos seguir a carreira completa, fazendo ponto sobre ponto. E quando chegar aqui, eu volto para a gente poder fazer o ponto pulando com a diminuição. Bom, eu finalizei a carreira fazendo ponto sobre ponto. Agora nós vamos iniciar as correntinhas fazendo a diminuição. E aí, como que vai ser? Eu vou fazer um ponto alto duplo nessa segunda correntinha aqui, tá vendo? Aqui tem a primeira, eu vou pular e eu vou fazer o segundo aqui. Mas aqui eu já vou fazer o ponto direto. Eu não dei espaço, né? Então, aqui, ó, um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha. Aí, ao invés de eu fazer nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer nesse aqui. Mas reparem que eu não coloquei uma correntinha aqui a mais, porque eu tô fazendo ponto direto. Então, eu só vou pular aqui. E o ponto eu vou fazer normal. Então, aqui eu faço mais um ponto alto duplo. Tá vendo? Eu comecei a fazer minha diminuição só pulando um ponto, uma correntinha embaixo, mas o ponto eu faço normal, sem dar espaço. E aí aqui, ó, eu vou pular esse ponto, vou fazer nesse daqui. A mesma coisa pro próximo, vou pular esse e vou fazer nesse daqui. Lembrando de manter sempre o ponto largo, né? Atenção do ponto. Vou pular esse aqui e vou fazer nesse daqui. E aí eu vou seguir assim até o final da correntinha
até chegar aqui. Aqui eu cheguei no final, o meu sobrou, pela minha medida, exatamente um ponto aqui. Se o seu não tiver sobrado, não tem problema. E aí, para finalizar, vem aqui no primeiro ponto, né, do ponto alto duplo, e fecha com um ponto baixíssimo. Aí sobe uma correntinha e finaliza. E aí aqui nós temos a parte de baixo finalizada. Ela fica assim. Agora nós vamos fechar aqui a parte de cima, né? Nós vamos juntar ela. Tem uma opção também que, se vocês quiserem fazer essa parte aqui, né, que são as 4 primeiras carreiras, sem aumento, um pouco maior, para poder amarrar ela, vocês também têm essa opção. Eu prefiro ela fechada. Então agora nós vamos dar início ao acabamento da parte de cima. Bom, agora que eu dei o nó aqui, eu vou fazer as minhas correntinhas, né? A gente vai medir o nosso pescoço e vai fazer as correntinhas de acordo do tamanho que dê para colocar para passar ele pelo pescoço. Então eu vou começar aqui. Aqui é o ponto. Tá vendo? Aqui é um nó que ficou. Então eu vou colocar a agulha aqui, passar a agulha por aqui. Peguei lado errado, passar a agulha aqui. E vou fazer as minhas correntinhas. Feitas as correntinhas, agora eu vou juntar com o outro lado. Então eu vou pegar aqui. Tá do lado certo. Então eu vou pegar aqui. Eu vou botar nesse primeiro ponto aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Puxei linha. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesses 2 pontos, tá vendo? Vou pular esse aqui do meio. Vou fazer nesse aqui um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou virar o meu trabalho. Virando o meu trabalho, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo em cada correntinha até chegar aqui. Então, ó, eu vou pegar correntinha por correntinha e vou fazer ponto baixo. Até chegar no final. Cheguei aqui no final, fiz a última correntinha de ponto baixo, então aqui tá tudo em ponto baixo, tá vendo? E aí aqui eu vou finalizar, vou pular esse daqui, vou pegar esse ponto aqui da ponta e vou fazer um ponto baixíssimo. Desse ponto baixíssimo eu vou fazer mais uma correntinha, vou dar a linha e vou cortar. Tinha um espacinho já. Feito isso, o nosso top está finalizado, o nosso cropped. E aí agora é só fazer o arremate das partes que ficaram soltas.
O arremate também é muito simples, né? Dá para fazer com a própria agulha mesmo de crochê. E aí, se nesse caso você fez o top usando a agulha número 3, eu te aconselho a fazer o arremate com a agulha 2,5 ou se você tiver uma agulha 1,75 que não vai prejudicar tanto a peça e que vai ser mais fácil para você arrematar. Então vamos arrematar aqui a parte de cima, que é a parte que a gente acabou de finalizar. Como que eu faço o arremate, né, para esconder a linha? Eu vou passar a linha dentro dos pontos, tá vendo? Então aqui eu vou pegar por detrás do ponto e vou puxar a linha. Eita, agora eu puxei linha demais, peraí. Ó, vou passar a agulha no ponto e vou puxar a linha. E aí eu vou fazer todo esse processo. Aqui agora eu venho pela frente, dou a laçada e puxo. E aí eu faço isso até um comprimento bom para poder cortar, para não ficar muito rente ao nó. Então aqui eu vou passar, ó, por mais 2. Como essa agulha aqui é pequena, ó, vou usar 2,5 para vocês verem. Nossa, ela tá puxando linha logo agora no final. Mas aqui, ó, só dar uma laçada e passar por dentro. E aí agora já tenho uma distância suficiente. Eu venho aqui e corto. E aí eu dou sempre uma esticada, ó. E foi. Agora eu vou fazer o mesmo processo desse lado. Vou passar por dentro. Só que aí agora eu vou passar aqui. Então eu vou pegar a agulha, vou vir com a linha passando por dentro do ponto. Então eu vou pegar aqui todos os pontos e não solta, tá? Porque eu fiz isso no meu e ele não soltou. Então você passa, pode passar por todos os pontos até embaixo, que aí você vai prender a linha. É uma forma de você prender ela. Aqui, ó. Vou passar ela aqui por baixo. E ela não fica feio porque parece que é o ponto mesmo. Então não vai ficar feio. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Fica imperceptível. Você pode até cortar aqui já, que não vai aparecer, tá vendo? Fica invisível. E aqui também é a mesma coisa, eu vou fazer igual aquele. Eu vou passar por dentro do ponto. Vou pegar aqui a agulha, vou usar 2,5. E vou passar por dentro. Nossa, que dificuldade agora. Passar por dentro do ponto. Dou a laçada, passo por dentro do ponto. O bom do ponto ser soltinho também é que facilita. Então você vem aqui por dentro do ponto. E corta. Tá vendo? Esse aqui ainda ficou aparecendo. Aí você vem aqui, ó, e corta a pontinha. Não vai mais soltar. E agora esse aqui. Esse aqui, nós vamos passar por dentro desse ponto aqui, tá vendo? Porque como os pontos aqui são largos, ele vai soltar. Então, a gente passa pelo meio. Que é o mesmo processo dos outros, só que por aqui. E aqui, ó. A mesma coisa. Esse ponto não vai soltar. E aí, corta.
e a peça está pronta. Esse aqui é o que a gente acabou de fazer e esse aqui é o que eu já tinha feito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.